Fez parte do grupo. Em relação ao que o Mano falou, eu, por exemplo, gosto muito do Carille. E falei aqui, eu acho que o Carille no segundo semestre estava muito mal. O time do Corinthians estava muito mal, jogando feio. Feio. Eu nunca falei que o futebol que o Corinthians jogava era uma maravilha. Não. Mas o Fábio Carille, na minha opinião, um treinador que em 3 anos ganha um tricampeonato paulista e ganha um campeonato brasileiro, eu olho com outros olhos. Mandou embora, ok. Não queriam mais, faz parte. A torcida que dispensou o Carille. Não foi o Andrés. A torcida? Foi o Andrés. Quem não queria mais era a torcida. Não, foi o Andrés. Depois de muita foi o pressão. Andrés. Vamos falar a torcida aqui. Não, Ele caiu no começo de novembro. Foi o Andrés que mandou. Dia 3 de novembro. Foi o Andrés que mandou. Mas lógico, ele é Aí contrataram o Thiago Nunes. Eu falei, bela contratação. Está trazendo um treinador sensação do futebol brasileiro em 2020, né? Exceção do Jorge Jesus. O Thiago Nunes fez um baita trabalho no Atlético Paranaense. Um campeão da Copa do Brasil. Eu, por exemplo, não questiono o Thiago Nunes. E aqui o Mano fala, do meu jeito que o Mano fala, eu também falo. As pessoas não conseguem entender. Por exemplo, eu aqui critico. Eu não falei que tem que mandar o Thiago Nunes embora. Eu não falei que Não, mas a minha crítica não foi a você. Não, mas não falei a você. Eu estou generalizando. Ó, eu não falei que tem que mandar o Thiago Nunes embora. Fizeram a hashtag fechado com o Thiago Nunes. Eu também estou fechado com o Thiago Nunes, óbvio. Eu não quero que mandem ele embora. Acho um absurdo mandar ele embora. Acho um absurdo. Como acho um absurdo se for mandar o Gesualdo embora, daqui a pouco nós vamos falar. Claro, Você acabou de chegar. Total. Acabou de chegar. Incompetência total. Agora, hoje, os democráticos, né, porque todo mundo é democrático, né? Contanto que você fale o que ele quer ouvir. Aí todo mundo é democrático. Você não pode criticar. Você não pode criticar. Por que não? Eu não posso falar, na minha opinião, o Walter, não sei, ele não deve estar passando nervoso, porque ele deve estar levando maracujina pro banco. Porque, olha, os jogos que eu assisti do Corinthians, passei nervoso Os últimos 3 não ganhou, um empate e 2 derrotas. A última vitória do Corinthians no Campeonato Paulista foi um partidaço. A única partida que eu vi do Corinthians que realmente foi demais foi contra o Santos. Desde o dia 2 de fevereiro, não ganha um jogo no Campeonato Paulista. Tem um aproveitamento de 38%. Em 11 jogos, 5 derrotas. Foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. E aí tá a revolta da torcida. Diferente dos poetas que vem evolução, porque chutou 60 bolas e marcou meio gol. Evolução. Eu não vejo evolução. Agora, eu não vejo evolução. Eu não digo que não pode evoluir. Lógico que pode evoluir. Ano passado, o Carille foi mal demais numa entrevista lá quando foi eliminado pelo Del Valle, né? Del Valle. Mal. Foi lá, botou o Matheus Vital na frase, botou o Pedrinho na frase. Todo mundo desceu o pau. Eu também. Foi mal, pô. Sacanagem com os moleque. O Thiago Nunes, sábado, falou que expôs o Pedrinho. Olha, o Pedrinho. Todos nós criticamos. O Pedrinho. Nós criticamos. O Pedrinho contra São Paulo. O Pedrinho contra São Paulo jogou 15 minutos. Aí ele colocou. Se ele colocou por pressão da mídia ou da torcida, o Pedrinho contra o Guarani do Paraguai, aí eu não sei. Contra o Guarani, o Pedrinho errou. Foi imaturo. Aí foi expulso, errou. Contra o Água Santa, ele entrou faltando 15 minutos. Aí na entrevista coletiva, o Pedrinho não corre. Mas peraí. Vocês não podem, mas você está colocando palavras na boca do cara que ele não disse. Fui eu que falei. Parece que o problema do Corinthians hoje é o Pedrinho. Mas peraí, agora você está deturpando o que o cara falou. Isso é muito feio. Precisa pegar o mapa, já que o Thiago Nunes quer falar. Pega o mapa. Mas ele falou. Mas aí que tá, ele falou isso do Pedrinho, Benja. Quando questionado a respeito do Pedrinho não ter jogado, Carlos Alberto. É verdade. O Carlos Alberto jogou, falou o seguinte. Pô, agora quer dizer que joga... Mas pera lá. Vamos colocar da forma como foi dita. Não é que ele falou o Pedrinho não corre. Você quer que põe aí? Não, eu ouvi a entrevista. Ele falou que corre menos que os demais. Aí que tá. Questionaram por que o Pedrinho ainda não é o titular do Corinthians. Ele ainda coloca o termo. Ele falou, o Pedrinho tem tudo para se tornar o titular do time, mas ele não fez a pré-temporada junto com a equipe, ele estava com a seleção de base, era um outro contexto. E quando você exige que um time transforme radicalmente a forma de jogar comparado ao time do ano passado, o time do ano passado, gente, o Corinthians jogava a bola para o adversário e falava, me ataque que eu vou tentar te contra-atacar. E o Corinthians dava 2 chutes no gol, como o Walter falou. Analisando o Corinthians desse ano, e aí eu sou um poeta sim. Eu posso me colocar nessa defesa que você usou. Não, pelo contrário. O Corinthians ele tem, não preciso falar disso. Mas que o Corinthians é um time muito mais agressivo do que era o ano passado, isso daí é fato. Só não vê quem não quer. Me desculpa. Só não vê quem não quer. O time do Corinthians é um time mais agressivo sim. E aí o Thiago Nunes, quando fala a respeito do Pedrinho, Benja, ele coloca que o Pedrinho hoje, ele corre menos do que o elenco
do Corinthians, porque o elenco já está treinando juntos há mais de um mês. O Pedrinho estava fazendo uma pré-temporada junto com a seleção olímpica, jogando aquele torneio lá, o pré-olímpico. Então, querendo ou não, ele não está engajado ainda dentro de um esquema físico que o Corinthians está colocando. O Johnny Gonzalez fez pré-temporada com o Corinthians? Também não, Benja, mas é que tá, é uma situação... Entrou em campo, jogar outra coisa. Não está jogando também, mas é um entrou em campo, mas é que entrou tá. em campo, não jogou Pelo que o Thiago Nunes deve ter de números ali, inclusive de disposição tática, ele tá vendo talvez aí mais movimentação no Ione Gonzalez do que no Pedrinho. O Ione Gonzalez também tá uma grande porcaria. Você falou, tá uma baita que porcaria o também. Gonzalez, que o Pedrinho não fez pré-temporada, por isso que não é titular. É a alegação do Thiago Nunes. Então, o Johnny Gonzalez chegou anteontem, foi titular sábado. Mas é isso que eu tô falando, Benja. Talvez pelo que o Thiago Nunes esteja vendo, porque todos esses jogadores, Benja, eles jogam com GPS amarrado ao corpo. Pode ser no peito, pode ser no pescoço, cada jogador coloca num lugar. Eu também não quero nem saber onde mais, viu, Pascoal? Tem métodos alternativos. Mas esses caras, eles têm um mapeamento de calor em campo. Nós temos acesso aos mapas de GPS? Não sei, cara. Você pode pedir para alguém dentro do Corinthians. Por exemplo, eu gostaria de ver o GPS do Pedrinho na seleção brasileira, no Sub-20. Se você pegar, é sempre na meia esquerda. Você conhece o preparador físico do Corinthians? Pede para ele. Sempre na meia esquerda. Mas deixa eu te falar, se eu entrar no site da CBF, é disponível? Não. Eu acho que você consegue. Clube para clube. Eu acho que você consegue, em alguns sites que tratam. Você pode pedir para o preparador físico. É o cara que era professor aqui na academia. Também, já que não, mas é que tá bem, já hoje os jogadores eles usam esse dispositivo para saber quanto que ele correu dentro do campo. O Pedrinho não é o problema do Corinthians. Agora, eu não vi evolução. Não, para mim o Pedrinho é solução pro Corinthians. Mas você não acha que o time do Corinthians é o time que chuta mais no gol hoje? Não, eu não vejo nada. O Corinthians é o time que chuta mais no gol. É um time desequilibrado, é um time que isso eu concordo que ainda é. É um time desequilibrado, é um time que não ganha. É um time que está com desempenho muito ruim. Chutar mais só pra caramba que não tomava. Mas é que tá bem, já pega o Santos do ano passado, cara. O Santos do ano passado, ele estava tão inconstante quanto o Corinthians. Tanto que o Corinthians e o Santos, eles se enfrentaram numa semifinal do Campeonato Paulista. Porém, até chegar na semifinal, que o Santos já estava jogando futebol melhor, foi também esse Deus nos acuda. Uma transformação radical de posicionamento, de mentalidade tática em campo. O que acontece é o seguinte, mas eu repito, em nenhum momento eu tô falando que eu não acredito no Thiago Nunes, tem que mandar ele embora. A única coisa é que eu falei, até o momento, até hoje, eu não vi nada ainda. É cedo? Lógico que é. Mas o que Só que eu tenho que falar do que eu vi até o momento. Objetivamente. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. É isso que pesa. Arena. É só isso. Não, só isso não. O Corinthians perdeu para Inter de Limeira na Arena. O Corinthians perdeu pro Água Santa. Empatou com a Ponte Preta. O Corinthians, ô Michelete, põe os números aí que eu tô pedindo, o Corinthians. Põe os números aí. O Corinthians... 38% de aproveitamento. 38% de aproveitamento. Até o momento, eu repito. Olha os números do Corinthians. Olha lá, 11 jogos, 4 vitórias, 12 empates, tem 5 derrotas. Marcou 14, levou 12. Aproveitamento na temporada, 42%, no Paulistão, 38%. Ué, mas eu não enxergo o futebol, eu assumo, igual vocês. Hoje, eu não flutuo. Enxerga aqui é só o Pascoal. Eu não flutuo, eu não vejo boxe de boxe, eu não consigo ver triangulações, infiltrações e ataques no espaço. Até o momento a campanha é péssima. Mas a campanha é péssima, Benja. Mas é que você está discutindo o resultado, a gente está discutindo o rendimento. Não, mas se uma campanha é péssima, eu não consegui ainda ver evolução. Não se juntou. Não tem evolução, não tem desempenho, não tem resultado. Então não tem evolução, não tem desempenho, nem resultado. Eu só discordo das duas primeiras, a terceira eu concordo. Pelo contrário, tem uma involução, porque o sistema defensivo do Corinthians, que sempre foi a fortaleza... É verdade. Hoje em dia, você viu como é que o Água Santa marcou o gol? 3, 4 jogadores marcando a distância. Eu o marcador e o mano atacante. A única coisa que tinha de bom, piorou. A única coisa que tinha de bom não tem. E por quê? Claro, é uma transição, é uma outra forma de pensar. Os zagueiros, a defesa do Corinthians, vai ter que se acostumar a ficar exposta. Porque o técnico, o Thiago Nunes, na concepção dele, não tem nenhum problema de o zagueiro ficar no mano a mano com o atacante. E antes isso não acontecia no Corinthians. Era muito difícil. No Atlético Paranaense isso acontecia? A defesa do Corinthians acontecia. A defesa do Corinthians era protegida. E agora o jogador vai ter que se acostumar a jogar mais avançado, né? A defesa lá perto do meio de campo, a construir a jogada por trás. E os jogadores do Corinthians não estão adaptados a isso. E mais, foi o que o Pascoal citou. A eliminação na Libertadores da América, na segunda fase, o time está abalado. Abalado e, por vezes, os jogadores com uma inocência que não dá para acreditar. Não cometeu uma falta para matar a jogada, e o Thiago Nunes falou isso na entrevista coletiva.
E essa evolução pode acontecer, mas até agora o Corinthians piorou em relação ao ano passado. Mas é óbvio, Lai. Entre Thiago Nunes e Carille, o Carille tem mais títulos, ficou mais tempo, né, no Corinthians. O Thiago Nunes está iniciando uma carreira dentro do timão, mas entre esses dois técnicos, eu prefiro arriscar com o Thiago Nunes, propor um outro jogo mais ofensivo. Leva tempo, mas eu acho que já deveria ter algo de bom no Corinthians, e até agora não tem. Olá, com todo respeito, mas você mesmo disse que os jogadores não estão adaptados. A partir do momento que houver adaptação, esse espaço que você citou de jogar no mano a mano, o atacante contra o zagueiro... Eu acredito que vai haver uma evolução, mas até agora não vai existir. Mas aí que tá, Lai. O Thiago Nunes, ano passado, no Atlético Paranaense, assim como o São Paulo e no Santos, eles demoraram para encaixar um esquema tático que desse certo. Porque quando você joga de maneira agressiva, você adianta o seu ataque, você adianta seu meio campo e a defesa precisa acompanhar. Quando você tá sem a bola, volta todo mundo justamente compactando os espaços para que o adversário não tenha esse espaço para jogar. Aê, até mano, onde acontecer isso daí, mas é fato, gente. Isso daí é o beabá. Demora, concordo com você, demora às vezes aí um mês, demora 2 meses. Depende da inteligência tática que você tem aí à disposição e a qualidade também. Porém, o Thiago Nunes, gente, é um treinador que já mostrou muita qualidade. Ele tá à frente do Corinthians aí pouco mais de 10 jogos e ele precisa de tempo. É natural que aconteça isso daí. Eu repito, gente, o ano passado, o São Paulo no Campeonato Paulista, ele foi goleado por times do interior. Isso vai acontecer, é natural que aconteça. O grande erro do Thiago Nunes não está nesse ano, está no ano passado. Quando ele assume o time, ele aceita o convite do Corinthians e não pega o time para treinar no Brasileiro. Ele já poderia estar muito à frente em termos de qualidade tática e técnica com esse time do que agora. Porque se ele pega, ele tá certinho de não ter pego. Porque se ele pega e vai com uma campanha igual essa, ele já não assumiu o clube em janeiro. Mas ele ia pegar um time, Benja, que já estava treinado pelo Carille, ele não ia mexer nem isso já aconteceu 2 vezes. Ia mexer, porque ele estava lá para isso. O Carille jogou. Mas ele não ia fazer uma transformação radical. Lógico que ia. Então, o Fernando Diniz fez isso com o São Paulo. Ele pegou um trabalho que já estava em andamento, ele mudou pouca coisa para esse ano começar a mudar o São Paulo. Eu também não vi nenhuma, não vi até agora os times do São Paulo jogar igual os outros times do Fernando Diniz. Não vi. Ainda não, mas ele está no processo de transformação. O Thiago Nunes tá no processo, mas eu não vi. Agora, se o Thiago Nunes assume o Corinthians ano passado, do jeito que vocês queriam, e termina o ano com 38% de aproveitamento, ou terminasse em nono, ou não classificasse nem para Libertadores. Não assumir em janeiro. Mas não, peraí só um pouquinho. O André Sanches... O Jair. Com o Jair Ventura. Mas como não assumiria, Quem foi o presidente do Corinthians quando o Corinthians caiu? Quem era o presidente? Andrés Sanches. Foi ele culpado pelo rebaixamento do clube? Foi um dos. Não foi. Não, mas ele não era o mandatário. Ele estava na diretoria. Mas ele não assinava nada. Quem fez o Corinthians cair e ter uma marca realmente nojenta na sua história foi o seu Alberto do Alib. Ninguém atribui, mas aí que tá, Benja, quem assinava ali, quem mandava no clube, era o seu Alberto do Alib. Tanto que quando o Corinthians cai, o Andrés era o presidente, ninguém atribui ao Andrés a queda. Tanto que o presidente campeão da Libertadores e campeão do Mundial, a segunda vez aí contra o Chelsea, era o Mário Gobi. Mas ninguém atribuiu ao Mário Gobi esses 2 títulos. Todo mundo credencia ao Andrés pelo trabalho que ele realizou. Então, cara, tem algumas situações que você não atribui à pessoa o fracasso. Por que o Oswaldo naquela época caiu? Porque não era para ele assumir na época. Foi um fracasso. Com o Roberto. Mas é que tá, Benja. Por que o Jair Ventura, quando o Andrés... O Thiago Nunes era praticamente aclamado pela torcida, cara. O Andrés queria o Jair Ventura. O Andrés queria o Jair Ventura. Tava certo. Contratado para janeiro. Aí o Osmar Loz não adiantou, ele falou, assume agora. Por que não continua em janeiro? Mas é que tá, Benja, porque o Jair Ventura não tem lastro no futebol. O Oswaldo Oliveira, a torcida do Corinthians já conhecia e não gostava. O Thiago Nunes, ele foi aclamado. O Thiago Nunes não tem lastro. Ele tá começando agora. Mas é um treinador aclamado, Benja. Ele teve um ano espetacular ano passado. Todo mundo queria o Thiago Nunes. O Jair Ventura, quando estava no Botafogo, todo mundo queria o Jair Ventura. Mas ele já tinha passado por outros times que não tinham dado certo, inclusive o Santos. Mas era um começo de carreira. O Thiago Nunes, qual foi o clube que ele passou? Não, o Thiago Nunes não, o Jair Ventura. Do Botafogo, o Jair Ventura saiu do Botafogo para o Corinthians. Não, pro Santos. Não, ele foi pro Santos. Ele passou pelo Santos, foi um fiasco, e aí ele chega no Corinthians sem ter feito um bom trabalho. Isso daí gera uma grande interrogação na cabeça do torcedor, diferente do Thiago Nunes, bem. O Thiago Nunes, ele chega já no Corinthians sendo campeão de Copa Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, tá louco, gente. Se o Thiago Nunes assumisse no ano passado e o Corinthians ficasse fora da segunda fase da Libertadores, tinha tudo para ele continuar. Claro. Porque o André Sanches, no sorteio da Libertadores, ele disse... Disse pra você lá. Disse pra gente lá. Que ele preferia ficar fora da Libertadores do que jogar uma fase inicial. Por quê? Se perdesse, e como aconteceu, a exemplo do Tolima, ia ser um início de ano complicadíssimo e uma pressão
enorme, já é uma pressão no Corinthians, mas com uma eliminação precoce ia complicar o início de trabalho. Então, o Thiago Nunes não se sentiu confortável de assumir, mas poderia, né, ter antecipado muita coisa, ter conhecido o elenco, ter iniciado o ano já com algumas ideias, alguns testes e respaldado pelo presidente do Corinthians. Não sei se pela torcida, mas pelo presidente sim. Pela torcida também. A torcida do Corinthians estava aclamando o nome do Thiago Nunes. Tanto que quando o Corinthians foi campeão em 2005, o Corinthians ele vira um declínio gigante com o Márcio. Se o Corinthians não tivesse trocado o treinador, na época com o Antônio Lopes, o Corinthians talvez não tivesse vencido. Você assistiu o Corinthians e Inter de Limeira? Vi, claro. Você passou nervoso? Sim. Sim. Você assistiu Corinthians e Guarani do Paraguai? Sim. Você passou nervoso? Também. Eu não. Você assistiu Corinthians e Água Santa? Assisti. Você passou nervoso? Também. Adorei. Você assistiu Corinthians e Mirassol? Sim. Passou nervoso? Também. Bom, Não, mas pega os jogos aí que deu certo também. Contra o Santos, você passou nervoso? Você não passou nervoso. Então, Contra o Botafogo, você passou nervoso? Não passou nervoso. O Botafogo eu falei aqui. Botafogo eu falei no dia. Eu falei, gente, calma, porque jogou contra o Vento e com um a menos. Ué, todo mundo falava do Red Bull. Nossa, porque o Red Bull subiu pra Série A, meu Deus do céu. Por mim. Olha a campanha ridícula do Red Bull. Estou falando por mim. Gente, tem que respeitar. Quando joga bem, fala que jogou bem. Estou falando por mim. Contra o Santos, então, você tem que pontuar também, falando que o Santos estava com 8 reservas. Contra o Santos, eu acabei de falar que o Corinthians fez um partidaço. Mas o Santos estava com 8 reservas, então não tem que colocar Mas fez o que tinha para fazer. Sim. Pegou o Mirassol, não fez o que tinha para fazer. Pegou o Inter de Limeira em casa, não fez o que tinha para fazer. Em Campinas, pegou o Água Santa, que o senhor falou agora, que montou um time dia 2 de janeiro, tinha que fazer e não fez. Pegou o Guarani do Paraguai, tinha o que fazer e não fez. Mas é que tá, Benja, essa oscilação ela vai acontecer, Então você discorda do Walter, porque o Walter falou que ano passado passava nervoso. Esse ano o senhor está passando também. Não, peraí. Você vai passar nervoso em algumas partidas, mas você tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual que é o joio e qual que é o trigo? O joio, por exemplo, é o Carille, o trigo é o Thiago Nunes. Carille mais, tô falando de agora. Mas é que tá, eu tô comparando com o time, já que você usou a declaração do Walter. Remetendo ainda ao ano passado, foi uma crítica realmente ao trabalho do Carille. Benja, quando você joga por uma bola dentro de uma partida, isso daí é um efeito paliativo, cara. Você pode conseguir um resultado aqui, um resultado ali, mas você não tem grandes ambições. Agora, quando você trabalha uma equipe para que essa equipe jogue bem, a vitória é consequência. Tá na cara. O Santos é o maior exemplo disso ano passado. O Santos ele começou mal, oscilando também. O Sampaoli muito questionado, inclusive pela própria imprensa no Campeonato Paulista. Mas o Santos, guardado as proporções, a pressão é menor. Porque a mídia não faz o oba-oba no Santos que faz dentro do Corinthians. Porque é tudo mais... O Corinthians é pulverizado. Qualquer coisa que aconteça, vira um apocalipse. Foi assim a vida inteira. Então, mas aí que tá, Benja, a pressão tá atrelada realmente ali à expectativa que é gerada. Então, o São Paulo, ano passado, mesmo com a pressão interna, era uma pressão mais administrada. O Thiago Nunes está tendo uma pressão, mas veja, você tem que comparar, mas você tem que comparar situações dos dois times. O Santos ele evoluiu gradualmente durante o ano. O Thiago Nunes ele tem tudo para fazer a mesma coisa que era uma transformação também. Exato, era a mesma transformação. Em nenhum momento falei... Para usar essa sua comparação... Não, mas a mídia tem feito essa pressão, não estou falando de você. Eu não estou falando da mídia, estou falando por mim. Mas a mídia tem feito. Não, eu não falo pelos outros. Que os mas outros eu falo. O problema é dos caras, cada um tem o direito de falar o que quiser. Em dezembro, eu posso falar para você, vamos comparar com o Sampaoli. Eu não vou comparar o Thiago Nunes com o Sampaoli dia 26 de fevereiro. Não vou. Mas a gente trabalha, Benja, de janeiro até novembro. A gente não pode só usar dezembro. Sim, mas eu não faço previsões, porque eu não sou vidente. Mas aí tem que fazer uma análise. Não, não sou cartomante. Mas é uma análise. Nós somos comentaristas, cacete. A bola do Corinthians é essa. Eu não falei isso. Eu vou explicar de novo, porque me admira que até o senhor não consegue entender. Tem uns acéfalos que não entendem, é normal. Mas os senhores, e ele não. Eu não estou criticando, não estou falando que o Thiago Nunes é mau treinador. Eu não falei que o Thiago Nunes tem que ser mandado embora. Eu não falei que o Corinthians não pode ter um ano espetacular com o Thiago Nunes. Não falei. Mas isso nós entendemos. Só não vou fazer previsões. Porque o São Paulo em dezembro terminou o ano lá em vice-colocado. Eu espero, nós estamos em fevereiro. Segundo colocado, uma vitória mais que o Palmeiras. Desculpa a quem eu estou ofendendo. Desculpa a quem eu estou ofendendo. Que eu não sabia que a gente não pode fazer uma análise até o momento. Desculpa. Eu não deveria ter opinado. Aí, mano, é pra você. Não, pra todos. Porque você fala aqui, o Twitter, que o Benja tá querendo mandar o Thiago Nunes embora. O que quer mandar o Thiago Nunes embora? Mas por que não fazer análise? Estou analisando até 11 jogos que eu vi do Corinthians. Dos 11 jogos que eu vi do Corinthians, eu vi um jogo espetacular contra o Santos, que me entusiasmou demais. Depois, não vi nada. Eu vi o primeiro tempo contra a Ponte Preta horroroso.
Eu vi um jogo contra o Mirassol horroroso. Eu vi um jogo contra o Guarani do Paraguai eliminado na pré-fase da Libertadores horroroso. Mas o jogo da Arena não foi horroroso, não. Inter de Limeira eu assisti. O jogo da Arena não foi horroroso, Inter de Limeira, foi espetáculo. Inter de Limeira. Torcida Inter de Limeira. A torcida do Corinthians sempre aplaude quando é eliminado. Depende. Não foi? Não. Eu vi contra o River Plate como aplaudiram. Pega aí, pega os outros. O Inter de Limeira, futebol horroroso. Água Santa, horroroso. O mesmo sono, o mesmo tédio que eu sentia no segundo semestre vendo o Corinthians jogar, que chegou uma época aqui que eu falei, não dava pra ver jogo mesmo, não dá, é muito chato. Eu vi agora no Corinthians. Eu não vi nada. Agora, a gente vive um mundo hoje do futebol, do jornalismo esportivo, que evoluir é bonito perder. Ai, porque tem 200% de pó de bola. Toquinho de lado pra cá. Agora, isso não significa que o Thiago Nunes não pode dar certo no Corinthians. Eu não falei que não. Eu só tô falando que até agora. Mas quando você faz uma análise, inclusive generalizando e falando, jornalismo esportivo, com toquinha de lado aí que não dá nada, é porque houve uma evolução e isso é uma porcaria. Tá errado, Benja, tá errado. Na tua opinião, mas aí que tá, você tá falando que quem pensa assim tá errado. Eu penso assim. O time do Corinthians, Benjamin, na minha avaliação, eu não tô aqui pra tentar te convencer do contrário. Você tem direito de pensar o que você bem entender. Mas depois não reclama. Chega lá em agosto, você vai falar, mas como não reclama? Aí, Andrés, mas na somatória dos jogos não é o que aconteceu. Aí você fala, não tem que fazer exercício de futurologia, tem que fazer sim, porque quem é pago para comentar tem que tentar analisar as situações e tentar prever o que pode ocorrer. Eu tô analisando o que tá acontecendo, não vou prever o futuro. Aí que tá, Benjamin, na minha avaliação, prevendo sim, porque cabe sim análise, pensando já num futuro próximo, eu vejo que o Thiago Nunes ele tem condições de fazer esse time do Corinthians evoluir. Mas eu não falei diferente, eu acabei de falar que eu acredito. Mas a partir do momento que existe uma pressão... Mas aí que tá, eu tô comparando situações no exato momento, Benja. O Santos, nessa altura do ano, no ano passado, estava desempenhando futebol também extremamente contestável, questionável. A torcida do Santos também estava brava com o Sampaoli. E a torcida do Santos estava mais brava ainda com a diretoria que não tinha contratado jogadores. O Sampaoli. Aí que tá, Benja. Esse é o grande problema. Você que fala, os poetas. Você não vê mérito, por exemplo, no Santos, que não investiu praticamente nada. Por mais que digam, o Santos investiu 90 milhões para contratar jogadores. Quais foram os jogadores de peso que chegaram no Santos? Foi só o Sanches, Pascoal. Só o Sanches e o Soteldo. Os dois jogadores aí que fizeram a diferença. Porém, pega o investimento do Palmeiras. Tem Marinho também. Não, mas aí não é um investimento pesado. Tô falando investir mesmo. O Santos contratou o Sanches e contratou o Soteldo. Aí falam, mas não ganhou nada. Olha que o Palmeiras investiu. O Palmeiras não ganhou nada. O Palmeiras deveria ter buscado um título e não conseguiu. O Santos chegar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro foi um baita prêmio. Foi um baita trabalho do Sampaoli. Como não foi, gente? Como não foi? Eu acho que é o seguinte, a análise pontual, a minha é muito semelhante à do o time do Corinthians não está jogando. Por que você está me criticando então, quando eu entendi? Porque eu acho que tem para onde crescer. Mas eu não falei que não tem. Tem para onde crescer. Mas eu não falei que não tem. Eu só falei que até o momento eu não vi nada que vocês estão falando, só isso. Eu vejo o Corinthians jogando diferente do que eu via no ano passado. Eu vejo o Corinthians construindo situações que eu não via no ano passado. Eu vejo o Corinthians exposto porque joga com dois jogadores de saída de bola. Hoje até com vai jogar o Gabriel, vai ter um melhor posicionamento defensivo. O Corinthians vai conseguir ter um bom comportamento. O que você está vendo esse ano que você não viu no passado? Por exemplo, vamos lá. Contra o Mirassol, o que você viu que você não viu no passado? Construção de jogada, contra o Mirassol. O Corinthians construiu muitas jogadas. O Corinthians não jogou todo o tempo mal contra o Mirassol. O Guarani do Paraguai, lá. O segundo jogo foi bom. E o primeiro? Não, mas o segundo jogo foi bom. O primeiro foi ruim, mas o jogo foi... Gente, todo jogo decisivo, de mata-mata, jogando em casa, o time precisa ir pra frente. Para. Contra o Cruzeiro, lá na final da Copa do Brasil.